Olá, alunos! Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos. Antes de entrarmos no assunto nucleotídeos e ácidos nucleicos, vamos falar um pouco sobre a informação. Vocês têm dois códigos de informação aqui nesse slide. O primeiro código trata-se de um vírus de computador, conhecido como worm. É apenas um fragmento desse código worm. Então, ele precisa estar em um ambiente adequado para se replicar, para se reproduzir. E como vocês já devem estar imaginando, o ambiente que ele se reproduz, que ele se replica, é um ambiente virtual. Então, é necessário que ele esteja em uma sequência correta para que ele cumpra a sua função. O segundo código que vocês podem ver, e vocês devem estar supondo, seria um código genético, um fragmento de DNA, um fragmento de um gene. E ele, da mesma forma que o código anterior, precisa estar em um ambiente correto para se reproduzir, para se duplicar. E esse ambiente é justamente você. Você é o ambiente adequado para que essa informação que está contida nesse fragmento de gene seja passada adiante, seja duplicada. Um código de computador não seria um bom código se ele não se multiplicasse, se ele não se replicasse de uma maneira fiel, certo? Da mesma forma, o nosso código genético. A capacidade de reprodução depende da transferência de informação de uma maneira fiel. Essa informação deve ser passada de uma geração para a outra sem alteração significativa do conteúdo. Então, é por isso que nós nos parecemos com os nossos pais. A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a forma do nosso cabelo, graças a essa capacidade de reprodução de uma maneira fiel. Da mesma forma que as características como a cor dos olhos, a cor da pele, a forma do cabelo, a presença ou não de covinhas nas bochechas e no queixo, são repassadas de uma geração para outra, as doenças também são. E eu coloquei aqui para vocês um exemplo, que é a fenilcetonúria, uma doença que, se não tratada, pode causar danos cerebrais no indivíduo. Essa também é uma doença hereditária, uma das doenças hereditárias, dentre tantas outras. E como vocês devem suspeitar, essas informações estão contidas no DNA. Talvez a propriedade mais marcante dos organismos e das células vivas seja essa capacidade de se reproduzir por incontáveis gerações com uma fidelidade quase perfeita. E essa continuidade de traços implica em uma constância na estrutura das moléculas que contêm a informação genética. Como exemplo, nós, Homo sapiens, mantemos praticamente as mesmas características dos Homo sapiens que existiram há 200 mil anos. Vocês acabaram de descobrir, a partir do slide anterior, que nós, Homo sapiens, conservamos as mesmas características dos Homo sapiens primitivos, que viveram há aproximadamente 200 mil anos. Será que objetos são tão eficazes assim em transmitir a informação? Poucos registros históricos de civilizações antigas sobreviveram por 1000 anos, mesmo quando esses registros foram riscados em superfície de cobre ou talhados em pedra. Eu trouxe um exemplo. Nessa imagem, vocês podem observar o prisma de Senaqueribe, que foi inscrito em torno de 700 a.C. Nesse prisma estão descritas, em caracteres assírios, eventos históricos. Se nós calcularmos, isso significa que ele sobrevive por aproximadamente 2.700 anos. Mas o que será que é mais eficaz em transmitir a informação? O DNA ou esse objeto? Vocês podem observar
que o prisma de Senaqueribe, ele possui alguns lascados, alguns quebrados. Então, nessas regiões, não é possível observar a informação que estaria aqui codificada nessa linguagem. Então, a gente observa que há mais de 200 mil anos nós conservamos as mesmas características dos nossos ancestrais, Homo sapiens, e esse prisma de 2.700 anos possui alguns lascados, alguns riscados, que não permite conhecê-lo na sua totalidade, conhecer a informação contida nele em sua totalidade. Então, alunos, existem boas evidências de que as instruções genéticas permaneceram praticamente intactas nos organismos vivos por períodos muito maiores. Nessa imagem, vocês podem observar uma única molécula de DNA extravasando de uma célula rompida. Essa célula é uma bactéria conhecida como E. coli. O DNA é centenas de vezes mais longo que a própria célula e ele contém toda a informação necessária para especificar a estrutura e a função da E. coli. O DNA dessa bactéria sofreu somente algumas pequenas alterações durante os últimos milhões de anos. Os nucleotídeos são moléculas extremamente versáteis, que desempenham várias funções. E dentre essas funções está a função de moeda energética no metabolismo, como vocês viram bem brevemente na aula de introdução à bioquímica e verão de uma forma mais aprofundada ao final da disciplina. E como exemplo, nós temos o AMP, monofosfato de adenosina, o ADP, o difosfato de adenosina, e o ATP, que é o trifosfato de adenosina e que vocês já o conhecem. A energia está contida justamente nessas ligações fosfato. Então, quando cada uma dessas ligações fosfato são quebradas no ATP, ocorre liberação de energia. E essa energia pode ser consumida em processos como a fotossíntese e a respiração celular. Todos os organismos conhecidos utilizam ATP como carreador de energia. Dentre as funções dessas moléculas extremamente versáteis, também estão as reações de óxido-redução, ou seja, alguns nucleotídeos funcionam como carreadores de elétrons e eles participam de reações onde os elementos ganham ou perdem elétrons. E eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. O primeiro é o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, e o segundo é o NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ambos são carreadores de elétrons e são nucleotídeos. Alguns nucleotídeos desempenham a função de cofatores. Os cofatores são carreadores de outros grupos de moléculas. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo a coenzima A, que é a molécula central do metabolismo. Ela atua carreando grupos acil. Outra função importante dos nucleotídeos está em atuar como catalisadores. E um exemplo é a ribosima, que é um nucleotídeo, é uma molécula de RNA que possui a capacidade de atuar como catalisadora, de forma semelhante ao que acontece com as enzimas, que são proteínas. No entanto, as ribosimas, elas são nucleotídeos e elas atuam diminuindo a energia de ativação de uma reação e, portanto, acelerando essa reação química em específico. E a função que todos vocês já devem ter associado quando nós iniciamos esse assunto é a de conservação da informação genética. Então, nos polímeros de nucleotídeos, no DNA e no RNA, existe uma informação genética que é conservada e que é transmitida para gerações. Então, os nucleotídeos, polímeros de nucleotídeos, constituem
os ácidos nucleicos. Eles são constituintes do DNA e do RNA. Falamos sobre algumas funções dos nucleotídeos. Vamos agora conhecer uma molécula de nucleotídeo. Eles apresentam 3 componentes característicos. Uma base nitrogenada, contendo nitrogênio, que está grifada em verde. Um açúcar, que é uma pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos. E eles possuem também um grupo fosfato, um ou mais grupos fosfatos. Conhecendo as partes que compõem o nucleotídeo, nós vamos falar um pouco agora sobre os açúcares do RNA, que é a ribose, e do DNA, que é a desoxirribose. Antes disso, vamos olhar para a estrutura linear, aqui no caso é a ribose. Vamos relembrar um pouco sobre aquilo que vimos na aula de carboidratos. A ribose, tanto a ribose quanto a desoxirribose, são aldoses, certo? Lembrem da aula de carboidratos. São aldoses porque o carbono primário está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e, portanto, possui um grupo funcional aldeído. E é uma aldose que possui 5 carbonos, portanto, nós também a caracterizamos como uma pentose. Tanto no RNA quanto no RNA, essa estrutura, esse açúcar, está na forma cíclica. E como são anéis de 5 carbonos, nós chamamos de furanose. Vamos descobrir a diferença fundamental entre a ribose e a desoxirribose. Vocês já devem ter observado porque está marcado de rosa. Na ribose, ligada ao carbono 2' nós temos uma hidroxila. Já na desoxirribose, nós temos apenas um hidrogênio. Por isso o nome, desoxirribose. Aqui retiramos o oxigênio. Isso torna a molécula de DNA menos reativa do que a molécula de RNA, devido a essa perda de um oxigênio. Os nucleotídeos estão ligados uns aos outros através de uma ligação característica, chamada de ligação fosfodiéster, que é uma ligação covalente. Nessa ligação, o grupo 5' fosfato de uma unidade nucleotídica é ligado ao grupo 3' hidroxil do próximo nucleotídeo, dessa forma. Vamos conhecer agora as bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA. Nós temos bases purinas. As bases purinas são a guanina e a adenina, e elas possuem esses 2 anéis unidos. Já as bases pirimidinas, que são timina, uracil e citosina, possuem apenas um anel. Vocês vão ver no próximo slide. Temos as imagens das bases pirimidinas, que são a citosina, timina e uracil, sendo que a timina ocorre exclusivamente no DNA e a uracil ocorre exclusivamente no RNA. E as bases purinas, que são adenina e guanina. Observem a diferença entre as pirimidinas e as purinas. Nas pirimidinas, como disse no slide anterior, temos apenas um anel e nas purinas, 2 anéis. Então, no DNA ocorre complementarização das bases pirimidinas com purinas. Por exemplo, a citosina pareia com guanina e a timina pareia com adenina. Aparentemente, não há regras na composição nucleotídea do RNA, mas o DNA respeita a regra de Chargaff. Na regra de Chargaff está postulado que a quantidade de adeninas em uma molécula de DNA é igual à quantidade de timinas. E a quantidade de citosinas nessa molécula é igual à quantidade de guaninas. Isso ocorre justamente porque
Uma base purina pareia com uma base pirimidina. Uma adenina pareia apenas com uma timina e uma citosina pareia apenas com uma guanina. Dessa forma, a quantidade de adeninas deve ser igual à quantidade de timinas e a quantidade de citosinas deve ser igual à quantidade de guaninas. Vamos falar um pouco sobre o histórico da informação gênica, desde a descoberta das células, no século 17, até a descrição da dupla hélice do DNA, no século 20. Iniciamos falando sobre o Robert Hooke, que foi aquele que descobriu a célula, e ele a chamou de cela, ou seja, pequena cela, porque ele achou que cada um desses furinhos se assemelhavam às celas antigas onde os monges moravam. Então, com a ajuda de um microscópio rudimentar, Hooke observou as estruturas hexagonais que formavam uma fina lâmina de cortiça. Na verdade, o que Hooke estava observando era nada mais, nada menos do que as paredes celulares do vegetal morto, da cortiça já morta. Outro nome importante nessa linha do tempo que nós estamos construindo foi o Leuwenhoek Hooke. Ele trabalhava, era comerciante de roupas e botões, além de cientista, e nas suas horas vagas ele trabalhava aperfeiçoando microscópios e surpreendia pela alta qualidade de seus microscópios. E a ele é atribuída a descoberta dos micro-organismos. Esse cientista também foi o primeiro a descrever a estrutura celular dos vegetais, o primeiro que observou e descreveu as fibras musculares, as bactérias, os protozoários. Além disso, também descreveu o fluxo de sangue nos capilares sanguíneos de peixes. Charles Darwin, um nome muito importante na biologia e na ciência de forma geral, descreveu a sua teoria da evolução e da seleção natural, que são aceitas até os dias atuais. Nessas teorias, Charles Darwin dizia que os melhores adaptados ao ambiente têm uma maior probabilidade de sobrevivência e, portanto, uma maior probabilidade de passar as suas características para a próxima geração. No entanto, Charles Darwin desconhecia os mecanismos da hereditariedade. Gregor Mendel, um nome conhecido por todos, acredito, fundamentou as leis da genética, as leis da segregação e da segregação independente, que ficaram conhecidas como primeira e segunda lei de Mendel e são realmente um divisor de águas na biologia e na genética. Ele descreveu a transmissão hereditária de características de indivíduos aos seus descendentes, a partir de seus estudos fazendo cruzamento de ervilhas. E Mendel cita as unidades de hereditariedade, embora ele não conhecesse os mecanismos da hereditariedade, como nós iremos ver mais adiante. Miescher trabalhava no isolamento de componentes do núcleo celular e ele isolou uma substância que era rica em átomos de fósforo e de nitrogênio. Essa substância possuía caráter ácido e ele a chamou de nucleína, simplesmente porque era uma molécula que estava presente no núcleo celular. Miescher foi então o primeiro a isolar um ácido nucleico, por ele chamado de nucleína. Somente em 1944 foi postulada a capacidade que o DNA tem de transmitir a informação genética. Esses 4 cientistas, Sutton, Boveri, Johansen e Morgan, mostraram de forma independente que os cromossomos eram responsáveis pela hereditariedade. Sutton e Boveri foram os responsáveis pela descrição da teoria cromossômica da herança. Eles afirmam, nessa teoria, que os genes são encontrados em locais específicos nos cromossomos e que o comportamento dos cromossomos durante a meiose, a divisão celular para a formação de gametas, poderia explicar as leis da herança de Mendel. Johansen foi o autor da palavra gene e Morgan
disse que os genes estão localizados nos cromossomos e são as unidades da hereditariedade. Tatum e Biddle submeteram fungos da espécie Neurospora crassa, o fungo do bolor do pão, a raio-x. Dessa forma, eles causaram mutações em seus cromossomos e observaram que, a partir dessas mutações, os fungos não tinham mais capacidade de crescer e se reproduzir. Mas também, quando eles acrescentavam nutrientes, esses fungos voltavam a ter essa capacidade. Então, eles propuseram a hipótese, um gene, uma enzima, porque eles associaram que, a partir dessas mutações, os fungos não produziam mais as proteínas que eram necessárias para sua reprodução. Então, posteriormente, eles modificaram o nome da hipótese para um gene, um polipeptídeo, mas nós sabemos hoje que um gene é uma porção do DNA, portanto, é composto por nucleotídeos, um ácido nucleico. Os estudos de Avery, MacLeod e Marquardt indicaram que a natureza química do princípio transformante bacteriano era o DNA. Esses cientistas utilizaram camundongos em seus experimentos e cepas não virulentas, que não causavam a morte, não provocavam doença nos camundongos, e cepas de bactérias virulentas, que causavam doença e, como consequência, a morte desses camundongos. Em seu primeiro experimento, eles inocularam essa cepa não virulenta no camundongo saudável. E o resultado foi que os camundongos, os ratinhos, sobreviveram. Em um segundo experimento, eles inocularam uma cepa virulenta no camundongo. E o resultado foi a morte dos camundongos. Depois disso, eles aqueceram a cepa de forma que estivessem a matando e inocularam no camundongo. E eles observaram que o camundongo sobrevivia. O que eles fizeram então? Eles utilizaram esse caldo que foi aquecido e que, portanto, as bactérias morreram e adicionaram a cepa não virulenta a esse caldo aquecido de cepas virulentas. E o que eles observaram foi que o camundongo morreu. Então, eles perceberam que aquela informação que estava contida na cepa virulenta aquecida foi resgatada, foi utilizada, incorporada na cepa não virulenta, de forma que agora ela se tornasse também virulenta, causando a morte dos camundongos. Watson e Crick são os nomes mais importantes quando falamos sobre DNA, porque foram eles que descreveram a dupla hélice e que publicaram um artigo descrevendo a estrutura do DNA. Watson e Crick concordavam que o DNA deveria carregar a informação gênica e que essa informação deveria estar codificada. Só foi possível para Watson e Crick descrever a estrutura do DNA graças ao trabalho de Rosalind Franklin. Essa cientista obteve o padrão de difração de raio-x do DNA, uma fotinho praticamente do DNA, onde Watson e Crick observaram que ele se tratava de uma dupla hélice. Devido à natureza do seu trabalho, a Rosalind teve uma morte precoce aos 38 anos. A história diz que havia uma disputa com seu colega de laboratório, Wilkins, e que Wilkins teria encontrado a imagem da difração de raio-x e teria levado para o Watson e Crick. E Watson e Crick, quando olharam a imagem, perceberam que se tratava de uma dupla hélice, que o DNA era uma dupla hélice. Watson e Crick, a partir da imagem de cristalografia de raio-x obtida pela Rosalind Franklin, publicaram um artigo na Nature descrevendo a estrutura do DNA. Eles publicaram esse artigo na forma de short communication, uma comunicação breve, porque era uma notícia quentíssima no meio científico.
Os dois foram autores do trabalho, Watson e Crick, e receberam um Nobel devido à importância desse trabalho, que talvez seja o artigo mais importante da ciência. Rosalind não recebeu esse Nobel porque ela já havia morrido quando Watson e Crick foram premiados. Depois desse histórico, que era importante que vocês conhecessem, esse breve histórico que eu peço que vocês se aprofundem nos livros, nós iremos estudar alguns dados básicos de ácidos nucleicos. A sequência de aminoácidos de cada proteína e a sequência nucleotídica de cada RNA são especificadas por aquela sequência nucleotídea que está encontrada no DNA da célula. Um gene é uma porção do DNA que tem a informação necessária para que seja produzida uma proteína. E o DNA é responsável pelo armazenamento e a transmissão da informação genética. Aqui nós temos os nucleotídeos do RNA, que nós chamamos de ribonucleotídeos, que são a adenina, a guanina, a uracil e a citosina. A molécula completa com açúcar, o grupo fosfato e a base nitrogenada, nós chamamos de nucleotídeo. Quando nós desconsideramos o grupo fosfato, nós passamos a chamar essa molécula de nucleosídeo. Da mesma forma, nós temos os nucleotídeos do DNA, que nós chamamos desoxirribonucleotídeos. Nós temos, então, a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Da mesma forma, a molécula completa com o açúcar, a base nitrogenada e o fosfato é chamada nucleotídeo, e quando consideramos apenas o açúcar e a base nitrogenada, nós chamamos nucleosídeo. Eu coloquei para vocês nesse slide esse conjunto de letras e gostaria de saber de vocês se esse conjunto de letras traz alguma informação. Vocês podem pausar o vídeo e procurar alguma informação nesse conjunto de letras. Bem, dessa forma, esse conjunto de letras não nos traz informação, ou nos traz muito pouca informação. Mas se nós organizarmos, aí sim nós temos uma frase. Uma estrutura assim tão bonita realmente tinha que existir. É uma frase de Watson em 1968. Da mesma forma, o DNA ele só tem a propriedade de conter a informação se ele estiver na sequência correta. Falando um pouco sobre a dupla hélice descrita por Watson e Crick, nós temos as informações que as duas fitas são antiparalelas, ou seja, uma fita é paralela à outra, mas elas têm direções contrárias. Nós falamos que ela tem uma fita 5' 3' e uma outra fita que tem o crescimento na direção contrária. As bases nitrogenadas, elas ocupam o centro da hélice, a cadeia de açúcar-fosfato está na periferia e ocorre um pareamento complementar de bases nitrogenadas. Então, ali ao centro, temos, por exemplo, uma adenina de uma fita pareando com uma timina de outra fita. E cada fita de DNA pode atuar como molde para a síntese, para a fabricação da fita complementar. Eu falei brevemente sobre o pareamento das bases nitrogenadas quando mencionei a regra de Chargaff, que coloca que a quantidade de citosina em uma molécula de DNA precisa ser igual à quantidade de guanina, e a quantidade de adenina de uma molécula de DNA precisa ser igual à quantidade de timina. No entanto, citosina e guanina fazem 3 ligações de hidrogênio. Adenina e timina fazem 2 ligações de hidrogênio. E vocês podem observar, a partir da imagem à direita, que o pareamento formado por adenina e timina e por guanina e citosina
são semelhantes, e isso é muito importante para a uniformidade da estrutura do DNA. A replicação do DNA é semiconservativa, então ocorre uma fidelidade nas cópias. Vamos considerar essa molécula de DNA acima como a molécula de DNA mãe, que vai servir como molde para as moléculas de DNA filhas. E quando eu digo que a replicação é semiconservativa, eu quero dizer que uma fita da molécula de DNA mãe irá servir como molde para a construção da dupla fita de DNA filha, e a outra fita de DNA da mesma forma. Por isso que é semiconservativa. As moléculas de DNA filhas sempre conservarão uma fita que veio do DNA mãe, do molde. O DNA parental, então, serve de um molde para a síntese de uma nova fita complementar. Nós já falamos brevemente sobre a diferença entre o RNA e o DNA. Falamos sobre a diferença no açúcar, onde no RNA, ligado ao carbono duas linhas, nós temos uma hidroxila ligada. Portanto, nós temos um açúcar do tipo ribose. No DNA, essa hidroxila perdeu o oxigênio, então só tem hidrogênio. Nós temos, então, um açúcar chamado desoxirribose. Também falamos sobre a diferença nas bases nitrogenadas, onde no RNA, uma das bases pirimidinas é a uracil e no DNA é a timina. Então, falando ainda sobre diferenças entre RNA e DNA, também tem uma outra importante estrutural, onde o DNA ocorre em fita dupla e o RNA ocorre principalmente em fita simples. O que ele pode fazer é essas dobras, que vocês observam na imagem, quando encontram regiões pareáveis. Temos três tipos principais de RNAs. Os RNAs ribossomais, que são componentes dos ribossomos, que atuam na síntese de proteínas. Os RNAs mensageiros, que carregam informação genética de genes para os ribossomos. E os RNAs transportadores, que traduzem a informação do RNA mensageiro em uma sequência de aminoácidos. Nesse slide, eu coloquei para vocês três tipos de RNA que falamos anteriormente. O primeiro é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, como o próprio nome diz, ele tem a função de carregar aquela informação que está contida no DNA. O RNA transportador, que pode ser observado aqui no canto direito superior, ele entrega o aminoácido correto no momento da síntese proteica. E o RNA ribossômico é onde ocorre a síntese de proteínas. Nessa imagem eu trouxe para vocês o dogma central da biologia, ou dogma central da biologia molecular, como vocês preferirem. O que é importante que vocês entendam do dogma central da biologia é como flui a informação genética. A informação genética flui a partir de uma molécula que é armazenadora de informação, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, até uma molécula que é efetora de informação, a proteína. Então, nesse sentido, do RNA, que contém a informação, para produzir uma proteína. A maior parte da informação biológica está armazenada na forma de DNA e ela é transferida para outro ácido nucleico, que é o RNA, o ácido ribonucleico. Depois disso, essa informação é traduzida em proteína, que são as principais efetoras da informação. E eu digo que elas são as principais efetoras da informação porque elas realizam a maior parte das atividades biológicas.
Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o que determina como as proteínas serão montadas, a sequência dos aminoácidos, é justamente aquela informação que está contida no DNA. E eu já aproveito para trazer o lembrete que o nosso próximo conteúdo é justamente o de aminoácidos e proteínas. Eu comentei com você sobre a importância dos nucleotídeos, a importância da sequência dos nucleotídeos no DNA. Mostrei exemplos para vocês também. Isso ocorre porque o RNA ele vai copiar aquela informação na linguagem dele, através de um processo que é chamado de transcrição. E cada 3 nucleotídeos, cada 3 bases nitrogenadas, correspondem a um códon, a essa trinca. Esse códon, ele contém a informação para a produção de um aminoácido. Por exemplo, o códon CUC, citosina, uracil, citosina. Ele corresponde ao aminoácido leucina, certo? Então, essa é a importância de se carregar a informação na sequência correta, e isso exige um grau de organização, portanto, um gasto de energia. Nós encerramos aqui o nosso conteúdo de nucleotídeos e ácidos nucleicos, e eu coloquei 2 questões para fazermos juntos, certo? A primeira diz o seguinte: um fragmento de DNA contém 20 pares de bases nitrogenadas, incluindo 7 guaninas. Quantas adeninas há nesse fragmento? E quantas uracilas serão encontradas? Pausem o vídeo e respondam a questão. Depois, nós responderemos juntos. Responderam? Notaram algum erro? A professora cometeu um erro propositalmente para observar se vocês se atentaram ao conteúdo e ao enunciado da questão, certo? Nós estamos falando de uma molécula de DNA. Então, como encontraremos uracilas? É impossível que nós encontremos uracilas, certo? Mas vamos responder a questão. Se o fragmento de DNA contém 20 pares de bases nitrogenadas, isso significa que, primeiramente, nós teremos 40 bases nitrogenadas. A informação que temos até aqui é que dessas 40 bases nitrogenadas, 7 são guaninas. Vamos nos lembrar da regra de Chargaff? A quantidade de citosinas deve ser igual à quantidade de guaninas. A quantidade de adeninas deve ser igual à quantidade de timinas. Então, se nós temos 7 guaninas, nós teremos 7 citosinas. E aqui nós já descobrimos 14 bases nitrogenadas das 40 que esse fragmento de DNA possui. Então, ficam faltando 26. Lembrando novamente da regra de Chargaff, a quantidade de timina e de adenina deve ser igual. Então, teremos 13 timinas e 13 adeninas. A primeira pergunta: quantas adeninas há nesse fragmento? 13. Quantas uracilas serão encontradas? Nenhuma, porque nós estamos falando de uma molécula de DNA. O DNA não possui uracilas, o DNA possui timinas. Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte: o sequenciamento de um fragmento de um genoma de 2.700 pares de bases mostrou que 20% são adeninas. Quantas citosinas existem nessa amostra? Novamente, se atentem que eu coloquei 2.700 pares de bases. Isso significa que nós teremos 5.400 bases nitrogenadas. Dessas 5.400, 20% são adeninas. Então, o que nós temos de informação é que nós temos 1.080 adeninas,
se temos 1080 adeninas, teremos 1080 timinas. Ainda sobram nessa molécula 3.240 bases nitrogenadas. Novamente, usando a regra de Chargaff, a quantidade de citosinas e guaninas deve ser igual. Então, dividindo esse número, nós teremos 1.620 citosinas e 1.620 guaninas. A pergunta é: quantas citosinas existem nessa amostra? 1.620 citosinas. Aqui nós finalizamos a nossa aula. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu gostaria, na verdade, de estar presencialmente, mas vocês estão todos acessando de casa. E na próxima aula, nós teremos um chat para que vocês tirem dúvidas a respeito do conteúdo. Abraços e até a nossa próxima aula.